Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nesse momento, nós vamos continuar o capítulo de doenças periodontais. Nós estamos, nesse momento, dando início à abordagem da parte das doenças periodontais, especificamente aquelas que associam a perda de inserção do ligamento periodontal e do osso de suporte, que vai culminar com comprometimento da estrutura de sustentabilidade do dente no osso. Tá? Na parte inicial, que foi a nossa aula 1, nós falamos das várias condições associadas ao periodonto de proteção, que eram os vários tipos de gengivites, e agora nós vamos evoluir para a doença se instalando e se aprofundando ainda mais, ocasionando danos às estruturas de suporte do dente. Então vamos lá. Conceitualmente, podemos ler aí: periodontite são inflamações do tecido gengival associadas a alguma perda de inserção do ligamento periodontal e de suporte ósseo. As doenças periodontais, elas têm o início a partir, geralmente, de placa bacteriana. É fato que nem todas as pessoas que têm grande quantidade de placa bacteriana têm doenças periodontais. No entanto, é comum que a pessoa que tenha doença periodontal tenha placa bacteriana. E a placa bacteriana que é qualificada para produzir a doença periodontal é aquela que tem determinados micro-organismos periodontopatogênicos e também que o hospedeiro tenha uma dieta rica em carboidratos fermentáveis. Isso gera o conjunto de condições propícias para o estabelecimento deste tipo de doença, que é a doença periodontal. Então, a periodontite ela se inicia por meio da instalação da placa bacteriana, do estabelecimento desses micro-organismos periodontopatogênicos. À medida que esses micro-organismos eles vão se instalando, a placa bacteriana vai evoluindo no sentido de aprofundar-se no sulco gengival. O sulco gengival vai perdendo inserção e vai aumentando a sua profundidade na direção apical. Essa é a forma como progride o processo da doença em si e dos danos produzidos a esses tecidos aí que inicialmente estão protegendo. Quando acontece um colapso desta proteção, essa placa bacteriana, esses micro-organismos, essas substâncias produzidas pelos micro-organismos e até pelas células de defesa, elas alcançam a região dos tecidos de inserção e aí inicia-se os danos a esses tecidos. Então, vai havendo um processo progressivo de migração desse conjunto, né, de micro-organismos, dessa placa bacteriana no sentido do sulco gengival, que vai perdendo a sua inserção, vai se tornando mais aprofundado. O epitélio juncional também vai perdendo a aderência sobre a superfície do dente e aí vai havendo uma exposição da lâmina própria e aí vai se iniciar o processo de destruição das fibras do ligamento gengival e aí vai havendo um início de destruição das fibras principais do ligamento periodontal. Quando essas fibras principais do ligamento periodontal elas começam a ser destruídas, nós vamos ter uma perda de uma parte do osso, principalmente ali o osso da crista do processo alveolar, que vai deixar de se comunicar com a superfície do dente, porque aquelas fibras ali que estão localizadas na região mais alta do ligamento periodontal, que é as fibras da crista alveolar, quando elas são destruídas e quando este osso ele perde esse estímulo fisiológico que é dado pela tração que as fibras realizam no momento da mastigação, esse osso, ao perder esse estímulo, ele vai iniciar um processo de regressão ou um processo de reabsorção. Então, nós vamos ter uma destruição de fibras e nós vamos ter uma perda desse osso aí localizado. Isso vai culminar com um aprofundamento dos tecidos que estão aderidos sobre o dente,
gerando aí na interface da gengiva com o dente uma estrutura que é denominada de bolsa, que é a bolsa periodontal. Então, a bolsa periodontal, ela é um nível de inserção muito baixo, né, além daquele que se estabelece nas condições de normalidade, e dentro desta bolsa periodontal está esta placa bacteriana que está ali se desenvolvendo e mudando suas características para se tornar cada vez mais agressiva. À medida que esses tecidos de suporte eles vão sendo destruídos, nós vamos observar que o dente ele vai perdendo a sua inserção e ele vai, com o passar do tempo, ganhando graus de mobilidade. Quanto maior a profundidade da bolsa, maior a destruição de fibras colágenas do ligamento periodontal, maior a perda de osso do processo alveolar e do osso alveolar e maior a mobilidade dentária. E também nós vamos ter com isso uma perda de suporte até do periodonto de proteção, fazendo com que haja uma recessão gengival. Então, esses são os mecanismos de progressão da doença periodontal. À medida que os micro-organismos se aprofundam, os tecidos periodontais eles sofrem eventos lesivos, eventos de lise, secundários tanto à presença de micro-organismos quanto à presença das substâncias químicas do processo inflamatório. A destruição dessas estruturas do periodonto de inserção, elas vão diretamente afetar a fixação do dente no osso e vai haver um comprometimento dessa fixação, iniciando eventos de mobilidade dentária. Caso esse processo ele seja muito profundo e os tecidos de suporte eles sejam severamente destruídos, a doença periodontal pode gerar uma mobilidade de grau muito severo e pode chegar, inclusive, a eventos de perda do elemento dentário. Então, dentro deste nosso capítulo aqui, nós vamos estudar, né, os tipos de doenças periodontais. Aqui mais abaixo nós temos as classificações que nós vamos estudar, as periodontites crônicas, as periodontites agressivas, a periodontite que está associada à manifestação de doença sistêmica, as doenças periodontais necrosantes, produção de coleção purulenta localizada no abscesso, que são os abscessos periodontais, e as periodontites associadas às lesões endodônticas, que são as lesões que são chamadas de endopério. Tá? Então, aí no caso das doenças periodontais necrosantes, nós temos uma condição que pode evoluir a partir da gengivite ulcerativa necrosante e que vai levar à periodontite ulcerativa necrosante, podendo inclusive se estender para a restante da mucosa, né? Da mucosa alveolar. E as periodontites associadas a manifestações das doenças sistêmicas são aquelas envolvendo as doenças hematológicas, as genéticas e alguns casos também de doenças que não estão necessariamente especificadas. E os abscessos periodontais, especificamente os gengivais e, além dos periodontais, os pericoronários. Então, nesta parte do assunto, nós vamos abordar esta gama de conhecimentos e vai ser uma parte muito importante dos capítulos da patologia bucal, porque são condições frequentes na clínica odontológica, tanto da clínica geral quanto da área de especialidade, que é a periodontia. Então, vamos aqui relembrar as considerações que já mencionei previamente, mas que são importantes de serem relembradas. É fato que a cavidade bucal, ela tem a sua microflora. Nós temos placa bacteriana de características fisiológicas na cavidade bucal. Essa placa bacteriana, ela vive em controle desde que nós tenhamos uma higiene bucal satisfatória. Então, ela se forma e com a higiene bucal devida, ela se desorganiza, voltando a se reorganizar posteriormente, e esse processo de desorganização e reorganização, ele se dá em tempo curto, não suficiente para que a placa se estabilize e possa produzir uma periodontite. Tá? Então, é fato que
As periodontites, elas estão associadas à presença de placa bacteriana. Mas como eu já mencionei, a placa bacteriana, ela é um componente normal da flora, da microflora bucal. E nós temos casos de pacientes que têm uma quantidade significativa de placa bacteriana, mas não necessariamente desenvolvem periodontite. Então, o que fica claro atualmente é que o fato de se ter placa bacteriana não é um determinante para ter periodontite, mas é necessário que exista determinados tipos de micro-organismos nessa placa bacteriana que são aqueles capazes de produzir danos aos tecidos de suporte, que são aqueles micro-organismos que vivem em determinadas características, que são aquelas características clássicas do periodonto, né, nas condições anaeróbicas ou de baixa oxigenação e que estão relacionadas às doenças periodontais, que são os micro-organismos periodontopatogênicos. Então, o que se verifica é que há, em geral, uma microflora associada a um periodonto sadio. O periodonto sadio, ele tem em sua microflora micro-organismos que são gram-positivos facultativos, que são os actinomicetos, os streptococcus. Esses geralmente compõem essa microflora que se organiza e se desorganiza com a higiene oral. Se organiza e se desorganiza com a higiene oral. No entanto, mesmo em placas bacterianas bastante organizadas, com a presença desses micro-organismos aí, necessariamente não há uma resultante de periodontite. Porém, quando essas placas bacterianas ricas em actinomicetos e streptococcus, elas se estabelecem e elas se tornam num período de tempo relativamente longo, essa placa bacteriana ela vai gerando condições para que outros micro-organismos venham a colonizar essa placa prévia e, com o passar do tempo, vai havendo uma modificação dessa população da placa bacteriana, do biofilme dental. E é justamente essa modificação de micro-organismos que vai residir a placa que vai tornar ela mais susceptível a produzir a doença em si, no caso de gerar a periodontite ativa. E aí o que nós verificamos é que quando há essa substituição desses micro-organismos típicos do periodonto sadio por micro-organismos gram-negativos, microaerófilos e anaeróbios, ou seja, aqueles que vivem bem em ambientes com baixíssimas concentrações de oxigênio ou mesmo sem oxigenação, eles estão relacionados a um periodonto que tem doença, que está em periodontite ativa. Então, esse tipo de microflora é que se associa à periodontite, que tem relação exclusiva com a presença da placa bacteriana. Nessa imagem aqui, nós temos um esquema que vai explicando sequencialmente como que se estabelece um biofilme periodonto patogênico. Tá? Então, a priori vamos conceituar o que é o biofilme. O biofilme ele é uma comunidade organizada de micro-organismos patogênicos. E para que ele se instale, necessariamente nós temos que ter antes estabelecido uma placa bacteriana que é habitada por micro-organismos que realizam mutualismo e comensalismo. Não é uma placa bacteriana necessariamente patogênica, é a placa bacteriana típica da microflora bucal. Então, nesse esquema aí da direita, da esquerda, nós temos representados por azul, lilazinho e amarelo os micro-organismos comensais. Veja que quando a placa se estabelece inicialmente, esses micro-organismos comensais e mutualistas, eles são os primeiros a se estabelecerem. Eles compõem uma microflora normal. E à medida que não vai havendo uma desorganização dessa placa bacteriana, ou seja, à medida que a higiene bucal ela não vai sendo implementada, mais micro-organismos comensais elas vão compondo e vão aumentando a quantidade de micro-organismos residentes nesta placa, neste biofilme. O que vai acontecendo é que à medida que mais micro-organismos mutualistas e comensais
residem e habitam e organizam esta placa bacteriana, ela se torna apta a receber outros tipos de micro-organismos que apresentam características destrutivas ao periodonto, ou seja, que a sua característica funcional, que a sua fisiologia, que o seu aspecto fisiopatológico culmina com danos ao periodonto. Então, elas deixam de representar uma microflora normal e passam a representar uma microflora patogênica. Então, no caso aí, nós temos o estabelecimento de uma microflora normal, que, se controlada, necessariamente não levaria à doença. No entanto, o não controle gera uma organização cada vez mais complexa de micro-organismos, tanto em número quanto de organização em si. E à medida que essa placa ela se torna cada vez mais complexa, ela começa a gerar condições para que os micro-organismos periodontopatogênicos eles possam se instalar e à medida que eles começam a se instalar, eles passam a ser a população maioria. Eles passam a ser a maioria da população, substituindo a de comensais e mutualistas por essa população de micro-organismos periodontopatogênicos. Então, inicialmente, eu tenho que ter um estabelecimento de uma microflora normal, uma organização bem grande, numericamente, inclusive falando, para que as condições para as bactérias patogênicas elas se façam presentes. E a partir disso, elas começam a se estabelecer e a partir do seu estabelecimento, elas começam a aumentar em número e começam a substituir aqueles micro-organismos que compõem a placa bacteriana. E aí se torna esse biofilme que produz a doença periodontal, né, a periodontite. Esses micro-organismos, eles apresentam como característica serem mais resistentes às defesas naturais. Então, as defesas que o organismo lança mão, né, tanto do ponto de vista de anticorpos, quanto do ponto de vista de células de defesa, esses micro-organismos eles se mostram melhores na habilidade de resistir, de se proteger às nossas defesas naturais, né? Tanto da produção de substâncias com capacidade antibacteriana, quanto de anticorpos aí existentes. Nesse biofilme, rico em bactérias periodontopatogênicas, eles se mostram mais hábeis em conseguir aí resistir a essas condições de defesa que o organismo apresenta. Além de resistir também localmente a antibióticos aí empregados. E, além disso, eles têm uma capacidade de produzir determinadas estruturas, determinadas proteínas estruturais ou então lipopolissacaridoses que, ao serem produzidas e liberadas, elas resultam em um dano local inflamatório que culmina com a destruição dos tecidos periodontais. Então, essas são as características relacionadas ao estabelecimento do biofilme capaz de induzir a periodontite. Bem, então até aqui já ficou bem claro que não é só ter placa bacteriana, é necessário ter um biofilme para que a periodontite se estabeleça. O fato de ter placa bacteriana não significa dizer necessariamente que tem micro-organismo competente para lançar os gatilhos para que o processo inflamatório realmente destrua as estruturas de suporte. Porém, não só o biofilme seria o fator que seria capaz de lançar as bases para uma doença que de fato seja severa. A maioria dos pacientes que possuem periodontite, eles geralmente desenvolvem uma forma leve e moderada. E somente 10 a 15% da população é que vai desenvolver uma forma que é grave e também que seja em muitos sítios, que são consideradas que é uma forma mais generalizada, né? Então, é essencial que as bactérias patogênicas estejam presentes, compondo, portanto, o biofilme. Porém, isso não é suficiente. Os autores acreditam que
de haver a necessidade de uma predisposição genética, pelo menos, ou outro fator associado que não seja necessariamente a genética. Então, por exemplo, 50% dos casos de pessoas que desenvolvem a periodontite, elas têm o biofilme e têm uma predisposição genética de desenvolver esses danos ao periodonto. E outros casos são aqueles de pacientes que, além de ter o biofilme, são tabagistas ou possuem uma doença crônica como diabetes, que está relacionado ao metabolismo de açúcar e que afeta, né, o processo inflamatório que se estabelece em uma determinada área. Então, de 5 a 20% dos casos é apenas o número que chega a uma condição generalizada ou severa. A maior parte das pessoas desenvolve uma forma leve e que não necessariamente leva à perda dentária. No entanto, é fato que o estabelecimento do biofilme em si, ele por si só também não seria o único fator suficiente a produzir periodontite. A maior parte das pessoas que desenvolvem periodontite possui ainda uma uma predisposição genética, cerca de 50%. E nos outros casos, a pessoa ou faz uso de tabaco fumante ou então tem uma doença sistêmica, por exemplo, como diabetes, que pode vir a colaborar para esse processo inflamatório se tornar mais exacerbado e estabelecer então a doença periodontal. Bem, as periodontites crônicas são aquelas em que esses mecanismos que eu citei aqui previamente, eles estão relacionados, que é a necessidade de estabelecimento de uma microflora inicialmente fisiológica, a substituição gradativa de micro-organismos comensais por micro-organismos microaerófilos ou anaeróbios capazes de produzir danos ao periodonto. E aí, esses micro-organismos especificamente atuando vão produzir esse quadro clínico aí que é típico da condição chamada de periodontite crônica. O que se observa é que com a gradual implementação de medidas até de larga escala, como por exemplo implementação de fluoretação de água e dentre outros recursos para reduzir o número de cárie, a partir dos 35 anos, a periodontite passou a ser a principal causa de perda dentária. Então, essas características, elas se somam ao fato de que, geralmente, a periodontite crônica acomete mais homens. Observa-se que, geralmente, homens têm menos cuidado com a higiene bucal e que ela está associada também a uma idade avançada, graças ao fato de que, para que haja uma destruição severa do periodonto, é necessário que haja um tempo, né, prolongado de danos a essas estruturas de suporte. Os pacientes, eles também estão dentro daquele grupo ou de pessoas que fumam ou de pessoas que têm doenças crônicas como diabetes. E geralmente são, na maioria dos casos, pessoas que têm baixo nível socioeconômico e que estão aí compondo o principal grupo onde essa doença ela é diagnosticada. As periodontites crônicas, elas estão associadas a um aumento ou uma maior severidade de coronariopatias, acidente vascular cerebral, agravamento de condições de diabetes mellitus e em gestantes a ocorrência de parto prematuro e bebês que nascem com baixo peso. Essas são as influências sistêmicas da periodontite crônica, tá? Nessa condição aí, nós temos um sistema imune funcionando normalmente, ou seja, você não tem uma hiperreatividade à placa bacteriana, você tem uma resposta normal à presença da placa bacteriana, e a placa bacteriana em si é que tem os micro-organismos que têm as suas características peculiares capazes de produzir danos ao tecido periodontal, mesmo na presença de uma resposta imune adequada, né? A periodontite crônica, ela é um agravamento do processo da gengivite estabelecida e ela cursa com a perda de inserção, né, dos tecidos aí
de proteção, uma perda de inserção gengival, que é demonstrada pela sonda. Então, aí ao lado direito, nós temos a imagem do que seria uma sonda milimetrada, né? A sonda milimetrada, ela é um recurso clínico que nós lançamos mão para poder verificar a profundidade de sondagem. A profundidade de sondagem, ela determina qual que é o limite fisiológico e a partir do qual se estabelece o que a gente chama de bolsa periodontal. Então, a bolsa periodontal é o aprofundamento da inserção e esse aprofundamento da inserção, ele ocorre aí a partir de 4 milímetros de profundidade, que isso já indica a destruição do ligamento periodontal e reabsorção do osso alveolar adjacente. Tá? Isso tudo na ausência de hiperplasia gengival significativa, porque se houver uma hiperplasia gengival, a hiperplasia gengival pode mascarar a profundidade de sondagem, gerando uma falsa bolsa instalada. Então, eu tenho que ter uma condição normal de gengiva para que essas medidas mencionadas elas sejam consideradas como, de fato, um aumento de profundidade de sondagem compatível com bolsa periodontal. Devido ao fato de que a doença periodontal crônica ela produz destruição dos tecidos de suporte, osso em específico, nós temos uma alteração radiográfica que é compatível com essa condição e que pode ser auxiliar no diagnóstico, né, além da sondagem. Então, radiograficamente, em radiografias bem realizadas, nós visualizamos uma diminuição da altura vertical do osso adjacente. E isso gera, obviamente, uma condição clínica de perda óssea que vai se refletir na mobilidade dentária. Então, quanto maior a perda óssea, maior a mobilidade e mais fácil é de se identificar na radiografia. O tratamento da periodontite crônica deve levar em consideração a capacidade que se tem de eliminar os fatores de risco existentes, porque mesmo quando se realiza o tratamento apropriado e a higiene bucal melhorada, muitos pacientes falham em responder bem ao tratamento porque a persistência de fatores como tabagismo ou uma diabetes que não está bem controlada, ela pode influenciar nesse resultado final do tratamento, se ele vai ser satisfatório, se ele vai ter sucesso ou não, né? Então, uma vez que essas influências elas sejam controladas, esse tratamento da periodontite ele vai ser direcionado para conter a perda de inserção. Haja visto que aquela perda que já foi efetivada, ela não pode ser restabelecida. Então, o objetivo primordial desse processo aí é conseguir eliminar placa bacteriana patogênica através de recursos como raspagem e alisamento radicular. Curetagem também pode ser usada para tratar lesões que são iniciais. As lesões periodontais iniciais podem ser curetadas. No caso da presença de bolsas mais profundas, é necessário a realização de um retalho cirúrgico para expor a área e permitir que haja um correto debridamento necessário para que se remova toda a presença da placa patogênica, quanto se houver um endurecimento dessa, uma calcificação dessa, né, o cálculo dental, que ele seja removido, porque ele vai facilitar a permanência da placa nessa localização. O osso adjacente ele pode ser recontornado, se for o caso de irregularidade, para auxiliar na resolução de bolsa periodontal. E no caso de, depois do tratamento, se verificar defeitos ósseos, pode-se empregar, por exemplo, enxertos para poder cobrir esses defeitos e também fazer um acompanhamento com anti-inflamatórios que vão ajudar no restabelecimento da condição do local e favorecer o recrudescimento do processo inflamatório. Bem, então agora nós vamos abordar o próximo tipo de periodontite, que é a periodontite ulcerativa necrosante. Tá? Vamos fazer uma breve abordagem aí deste tipo de periodontite, haja visto o fato que ele é bastante similar a uma condição que nós já falamos brevemente,
que é a gengivite ulcerativa necrosante. Vimos aí a abordagem dela na videoaula 1, né? Então vocês podem revisar, porque este quadro de periodontite ulcerativa necrosante ele pode ser uma evolução da gengivite ulcerativa necrosante, mas não necessariamente o é, né? Então nós temos casos em que o paciente ele possui um caso ou mais que um caso, né? Mais que um episódio de gengivite ulcerativa necrosante que evolui para periodontite ulcerativa necrosante, ou então o paciente ele tem uma zona de periodontite pré-existente e aí se estabelecem as condições propícias para que esse tipo de periodontite evolua para a forma ulcerativa necrosante. Tá? Então, essa doença periodontal ela geralmente acomete pacientes mais jovens, né? Porque nós vimos anteriormente que as periodontites crônicas elas acometem pacientes de maior idade. E nessa aqui nós temos um caso de pacientes geralmente mais jovens, que aí eles desenvolvem essa doença porque ou eles têm a gengivite ulcerativa necrosante, ou no caso de algum tipo de periodontite, não necessariamente a crônica, ele se associa com as condições relativas de uma baixa significativa da imunidade, que aí leva a um descontrole, né? O organismo não consegue se defender bem e os micro-organismos acabam se tornando muito mais agressivos do que o seriam se houvesse esse controle por parte do sistema de defesa do indivíduo. E também em situações de desnutrição, importante, essas condições de micro-organismos, elas podem sim apresentar uma potencialização gerando danos aos tecidos, danos com características necrosantes, inclusive para as estruturas periodontais. Então, dentro desse contexto, a periodontite ulcerativa necrosante ela pode surgir de uma gengivite ulcerativa necrosante pré-existente que não foi controlada, ou então, se o paciente tiver algum tipo de periodontite, algum quadro no periodonto em que, associado a ele, as condições de imunodepressão do sistema, de imunossupressão do sistema de defesa, ou então uma deficiência nutricional importante, agregados, eles venham a colaborar para a produção da periodontite ulcerativa necrosante. O tratamento da periodontite ulcerativa necrosante envolve a avaliação, né, da condição de doença imunossupressora, também verificar a situação de nutrição do paciente para que se consiga estabelecer uma condição de nutrição adequada. Havendo feito essas verificações e solucionando essas questões de base, a periodontite ulcerativa necrosante ela responde muito bem à irrigação e o debridamento dessas áreas aí necróticas. Essas medidas são muito efetivas e associadas à higiene bucal e algumas vezes a administração de antibióticos sistêmicos pode resolver o quadro. Caso esse quadro ele não consiga ser resolvido dessa forma, é necessária uma avaliação melhor para que se verifique se o paciente possui alguma outra doença, considerada doença de base, que esteja influenciando na não resposta positiva ao tratamento instituído. Falaremos agora a respeito do abscesso periodontal. Como a gente já esclareceu anteriormente, esse termo abscesso ele é empregado para se referir a uma condição de coleção purulenta localizada. Então, trata-se de um evento agudo de infecção bacteriana, onde as células de defesa, principalmente os neutrófilos, eles lançam mão de enzimas líticas na tentativa de conter a evolução desses micro-organismos invasores. Nesse caso aí do abscesso periodontal, ele se constitui em uma infecção microbiana localizada da gengiva, que tem um envolvimento de perda de inserção e também perda do osso adjacente, e a presença, obviamente, da coleção purulenta. Tá? Então, é um tipo de condição em que nós encontramos uma atividade de neutrófilos tentando reagir a uma entrada de micro-organismos, e aí essa atividade gera uma lise desses micro-organismos e do tecido adjacente que vai ficar acumulado aí na área adjacente ao dente, e aí nós chamamos isso de abscesso. Como ele envolve tecidos de suporte, esse abscesso ele é um abscesso periodontal. Porém, existe a possibilidade de haver uma
um envolvimento apenas da gengiva. E aí, nesse caso, nós denominamos o quadro de abscesso gengival. Então, se o evento ele se restringir ao periodonto de proteção, a nomenclatura apropriada da lesão é abscesso gengival. Porém, se houver acometimento de perda de inserção e perda de osso adjacente, aí nós abordamos com uma nomenclatura de abscesso periodontal, que é o que se trata aí esse quadro, tá? O abscesso periodontal, ele comumente se desenvolve a partir de doenças periodontais pré-existentes. E o motivo para o seu surgimento, ele provavelmente vai se relacionar a uma modificação da microflora aí existente. Então, nós temos esse quadro de micro-organismos aí bastante dinâmico, né? Então, pode haver a presença de uma modificação dessa microflora que gere uma resposta mais exacerbada por parte do organismo, uma resposta exacerbada aguda por parte do organismo. E aí, nesse caso, nós associamos não só a modificação da flora, mas também a resistência do hospedeiro, que esses dois conjuntos associados, eles levam então à produção de enzimas líticas destrutivas que vão se acumular aí gerando esse abscesso. Os fatores que também podem se associar para que um abscesso periodontal se forme seria, por exemplo, a presença de uma bolsa periodontal, esses micro-organismos aí realizando suas atividades e, de alguma forma, ocorre o fechamento da entrada da bolsa. Isso, portanto, gera uma condição bastante típica dentro da bolsa, onde não há uma possibilidade de escapamento desses produtos produzidos pelos micro-organismos. Isso acaba culminando com uma intensificação do quadro agudo que gera o abscesso, né? Além disso, lesões que envolvem a furca também tornam mais propícios ao recrutamento dessas células de defesa. Condições associadas, por exemplo, a doenças crônicas como o diabetes, que é um quadro em que o sistema de defesa ele se encontra alterado, os processos inflamatórios também, então eles são facilitadores de condições de abscesso, né? Condições menos associadas aí seriam traumas dentários ou anomalias dentárias. Nós, inclusive, já até abordamos algumas anomalias dentárias que estão assim mais comumente associadas com formação de abscesso, que são pérolas de esmalte e dentes invaginados. Essas condições aí elas geram uma modificação morfológica que favorece, né, essa condição aí de estabelecimento de uma condição infecciosa que produz uma reação mais aguda por parte do sistema de defesa, ou então quando o paciente faz uso de algum tipo de antibioticoterapia sistêmica. Essa antibioticoterapia sistêmica, ela pode produzir uma seleção de micro-organismos que vão aí nessa área produzir uma superinfecção. E essa superinfecção, ela vai demandar por parte do sistema de defesa uma resposta mais intensa, uma resposta aguda mais intensa, que no final das contas pode produzir essa coleção purulenta, culminando na produção do abscesso periodontal. Na sequência, vamos aí abordar algumas características que permitem o diagnóstico do abscesso periodontal. Inicialmente, vamos falar das características clínicas, porque essas características clínicas elas são bastante elucidativas do quadro em si. As características clínicas elas são bastante importantes e são fundamentais na definição do diagnóstico, mas nós podemos também realizar exames complementares. Então, a radiografia também ela apresenta alterações que colaboram com o fechamento do diagnóstico. Então, clinicamente, nós vamos ver uma zona de aumento gengival que se estabelece aí ao longo da superfície lateral de um dente. Então, geralmente, o dente que está com o periodonto envolvido, ele, se for sondado, você vai encontrar uma bolsa periodontal aí associada. E aí, esse aumento gengival, ele tem aspecto eritematoso e edematoso, ou seja, ele tem um aspecto vermelho, que é o eritema, e com características de edema, típico do quadro agudo do processo inflamatório.
Essa coloração vermelha, geralmente ela tem um tom vermelho bem escuro, né? Que se assemelha a um vermelho hemorrágico. O paciente, ele relata a presença de dor, né? Uma extrema sensibilidade quando se faz a palpação do local, porque quando você faz a palpação, você pressiona a coleção purulenta que já está aí aprisionada. O dente ele pode se apresentar com sensibilidade, pode se apresentar também com mobilidade, caso já tenha havido uma destruição significativa da inserção do dente, né? E aí ele vai se apresentar com mobilidade e, a depender da localização, essa coleção purulenta também vai colaborar para que o dente sofra uma leve extrusão. Então, o dente adjacente ele sofre uma leve extrusão graças ao acúmulo, né, da coleção purulenta que pressiona essas estruturas, levando o dente então a sofrer essa leve extrusão. É comum também que o paciente ele apresente mau hálito e na região próxima ele vai apresentar os gânglios aumentados de volume, que é a linfadenopatia. Pode também cursar com sinais sistêmicos, que é febre e aumento de glóbulos brancos no sangue, que é a leucocitose, e em alguns casos, não é tão comum, mas é possível que o paciente relate mal-estar. Tá? Então, realiza-se sondagem ou pressão. Quando isso acontece, pode-se drenar pus daí. E a drenagem ela torna o abscesso assintomático. Isso quer dizer que o que principalmente está produzindo o incômodo doloroso aí no paciente é a pressão que a coleção purulenta está ocasionando, graças ao fato de a bolsa periodontal ter sido obstruída, ter sido fechada. Aí, do ponto de vista radiográfico, o que vai se observar frequentemente é uma perda de osso, que está aí associada ao defeito periodontal. Isso aí se estabelece como uma radiolucência adicional que é secundária ao processo agudo, né, de coleção purulenta e acumulada. Em alguns casos, um número pequeno de casos, essa infecção ela pode se disseminar pela região periapical e ser até responsável por criar um tipo de lesão endodôntica periodontal combinada. Então, esse quadro aí ele pode evoluir para uma condição de lesão endopélica. O tratamento do abscesso periodontal envolve inicialmente a drenagem, né, dessa coleção purulenta, a fim de facilitar para o sistema de defesa poder resolver o quadro inflamatório. É possível que, se o paciente tenha também, dentre os seus sintomas, os sinais clínicos sistêmicos de febre, seja feita também uma prescrição de antibióticos, que vai também auxiliar no controle aí do processo infeccioso localizado. O paciente também pode relatar dor que vai poder ser tratada com o auxílio de analgésicos. Então, analgésicos e antibióticos podem ser prescritos dentro da situação de ocasionamento de abscesso periodontal, a partir de uma doença periodontal pré-existente, né? Orientar o paciente para que ele tenha uma alimentação leve e realizar bochechos com água morna e sal. E aí, assim que o abscesso também é resolvido, nós devemos também dar atenção à condição que é prévia ao abscesso em si, que é a doença periodontal existente, que deve ser tratada de acordo com as condições que nós já comentamos, tá? Então, é necessário que se faça a raspagem, alisamento radicular, para que se remova, né, os detritos de cálculo dentário e também a placa bacteriana localizada. Sendo assim, aí o prognóstico ele será um bom prognóstico. Na sequência, vamos abordar a pericoronarite. A pericoronarite, ela é uma condição que nós, inclusive, já abordamos brevemente quando falamos a respeito de dentes que não erupcionam devidamente, não atingem o plano oclusal, e aí eles ficam com uma erupção incompleta e sendo recoberto parcialmente pelo capuz pericoronário. E aí, com esse recobrimento parcial, vai haver uma entrada de restos de alimentos entre o capuz e a superfície do dente,
e é uma região muito difícil de ser higienizada, o que vai culminar com o estabelecimento desse processo inflamatório. Então, conceitualmente falando, a pericoronarite é uma lesão inflamatória que se estabelece ao redor de um dente impactado e precipitado por restos de alimentos que se acumulam aí e passam a ser fermentados por bactérias, e esses restos de alimentos e bactérias aí localizados abaixo do retalho gengival que recobre a coroa produzem esse quadro inflamatório aí chamado de pericoronarite. Clinicamente, o que se observa da pericoronarite é que essas margens gengivais podem exibir períodos longos de uma inflamação crônica assintomática, que de repente se torna sintomática. E aí esses sintomas eles são bem fáceis de reconhecer, porque eles têm uma característica que é bem peculiar, principalmente no que diz respeito à localização e à presença do capuz pericoronário. Se esses restos de alimentos e bactérias estiverem mais profundamente localizados, isso pode ser um fator predisponente ao desenvolvimento de abscessos, bastante comum nos casos de pericoronarite, principalmente de terceiros molares inferiores. Mas clinicamente as características que facilitam o diagnóstico é que a região ela vai ter uma dor intensa, né? O paciente ele também tem uma halitose que é característica. O paciente ele relata uma dificuldade de fechar a boca porque ele sente dor, né? E essa dor ela vai irradiando, né, pela região adjacente, referindo a afetar a garganta, também o ouvido e o soalho de boca. Clinicamente, também é possível visualizar uma modificação da mucosa adjacente aí à coroa do dente, que é uma área eritematosa e também edematosa. O paciente ele vai apresentar os gânglios infartados, né, a linfadenopatia. O paciente ele vai também pode desenvolver os sintomas sistêmicos, que é febre, leucocitose e mal-estar. E nos casos mais severos, é possível que ocorra necrose aí dos tecidos envolvidos. Na fotomicrografia aí, é possível visualizar um corte histológico de um tecido de pericoronarite. No caso, o epitélio envolvido aí da mucosa, ele se torna hiperplásico, ou seja, vai haver um aumento do número de células nas camadas e vai haver a presença de células de defesa que invadem o epitélio, que é a exocitose. Então, nós vamos ver a exocitose de células inflamatórias invadindo o tecido epitelial e se encontrando entre os queratinócitos. Vai haver um aumento de vascularização do tecido conjuntivo, típico dos quadros inflamatórios. O infiltrado inflamatório, ele tem características de infiltrado inflamatório misto, porque geralmente a pericoronarite ela se inicia como um quadro mais crônico e aí então ela se agudiza, então a gente vai ver também as células do quadro agudo, que são os neutrófilos. E além disso, veremos os micro-organismos da placa, que são os fatores aí importantes para o desenvolvimento do processo inflamatório aí na pericoronarite. O tratamento da pericoronarite se faz por meio de uma lavagem cuidadosa aí que vai ser feita sob o capuz gengival, e vamos utilizar antissépticos que vão nos ajudar a remover aí os restos de alimentos, principalmente aqueles grosseiros, e as bactérias também aí envolvidas. Se houver o quadro sistêmico com presença de febre, está indicada a prescrição de antibióticos e o paciente é orientado a fazer bochecha com água morna e sal para auxiliar no processo anti-inflamatório. Tá? E o paciente é orientado a voltar depois de um período mais ou menos de 24 horas, que vai ser possível aí que essa fase aguda do processo ceda, para que possa se resolver aí a situação de base, que é o que propiciou a formação da pericoronarite, que é a posição do dente e a presença do capuz pericoronário. No caso, se o dente ele tiver numa posição em que ele não realize função, principalmente mastigatória, é possível que se indique a extração dentária, porque como o dente ele não tem função, ele pode ser removido sem prejuízo. E, na verdade, ele até vai evitar prejuízo futuro com o aparecimento de novas pericoronarites
que são processos infecciosos que podem inclusive evoluir da área. Ou então, no caso de optar por manter o elemento dentário, pode-se fazer a remoção do capuz gengival. Então, um processo cirúrgico para que se remova esse capuz gengival. Nesse caso aí, se optar apenas pela remoção do capuz gengival, é importante que se faça uma curetagem minuciosa aí da área para que se garanta remover restos de alimentos e colônias de bactérias que existam aí para poder garantir a efetividade desse tratamento. Na sequência, vamos abordar a periodontite agressiva. A periodontite agressiva, ela é uma condição frequente em crianças e em adultos jovens. Isso é exatamente algo bem distinto do que nós visualizamos lá no caso das periodontites crônicas, que são condições mais frequentes em adultos idosos. Então, as periodontites em si, elas não representam condições exclusivas para adultos idosos, sendo, portanto, problemas significativos também em crianças e adultos jovens, é o caso da periodontite agressiva que nós vamos comentar aqui. Tá? Então, a periodontite agressiva ela ocorre com pessoas saudáveis, ou seja, uma das condições que deve ser levada em consideração no momento de se estabelecer esse diagnóstico é inicialmente fazer um levantamento da condição de saúde do paciente, porque se ele tiver alguma doença de base, necessariamente já se exclui a periodontite agressiva como sendo causa da periodontite que o paciente porventura tenha. Então, se o paciente tiver uma periodontite a ser diagnosticada, essa periodontite ela só pode ser considerada como sendo do tipo agressiva se ele não tiver nenhuma doença sistêmica. Caso contrário, descarta-se esse tipo de diagnóstico. Então, feito o exame clínico, feita a anamnese e o paciente na anamnese não tenha nenhuma doença de base, isso aí já é um forte indicativo de se tratar da periodontite agressiva. E além do que se observa de diferente do quadro das periodontites crônicas, é o fato de que, além de o paciente ele não ser portador de nenhuma doença sistêmica, ele tem algum tipo de resposta imune alterada. Isso não acontece na periodontite crônica, justamente porque na periodontite crônica o quadro ele se arrasta por um tempo prolongado, sem muita destruição no periodonto, graças ao fato de que o sistema de defesa ele consegue dar uma segurada ali no processo progressivo de destruição que os micro-organismos em tese causam e que não é ajudado pelo paciente com a higiene oral. Então, se o paciente ele realiza a higiene oral, no caso da periodontite crônica, o processo ele vai ter uma tendência de não se desenvolver e até mesmo de não se instalar. Caso a higiene seja deficiente, aí o quadro evolui para uma destruição que se estabelece ao longo dos anos, graças ao fato de que o sistema de defesa consegue ir limitando essa destruição que os micro-organismos eles realizam. No caso da periodontite agressiva localizada, nós vamos ter um evento oposto a esse, que é o fato de que o paciente ele parece sim ter uma relação com uma resposta imune deficiente. Então, este é o motivo até mais importante do que a simples presença da placa bacteriana e do cálculo. Então, ainda que o paciente ele tenha uma quantidade muito pequena, insignificativa de placa bacteriana, que em tese não se associaria em condições normais a uma doença periodontal ou uma periodontite em si, o paciente que apresenta essa resposta imune deficiente, mesmo em uma quantidade insuficiente de placa para produzir uma periodontite crônica, por exemplo, ele já desenvolve uma condição de doença agressiva que destrói grandemente as estruturas de suporte do dente. Então, nesse caso, a condição do sistema imune, ele é uma condição de destaque no desenvolvimento desse quadro clínico, tá? E existe uma forte relação entre a instalação do quadro clínico e a presença também de micro-organismos específicos. Então, dos casos diagnosticados, a resposta imune ela está alterada e micro-organismos específicos são descobertos
por meio de exames microbiológicos que identificam alguns tipos de patógenos que são encontrados largamente nos casos avaliados, né? Dos casos avaliados, em cerca de 90% está presente o micro-organismo Actinobacillus actinomycetem comitans. Esse predominantemente se relaciona com as periodontites agressivas, tendo também envolvimento de Prevotella intermédia, Porphyromonas gingivales, em concentrações em número menor, em relação menor do que o que nós temos com o Actinobacillus actinomycetem comitans, que de longe é o micro-organismo mais envolvido com o estabelecimento das periodontites agressivas. Inclusive, há de se destacar que o sucesso da terapia ela está dependente do sucesso da eliminação desses micro-organismos aí presentes na placa subgengival, tá? Então, o que vamos observar clinicamente? A princípio, a idade dos pacientes, que é uma idade muito jovem, né? Crianças e adultos jovens que estão acometidos, o que é uma condição atípica para as doenças periodontais, geralmente, né? Também se relaciona com uma condição familiar, porque como o problema está relacionado com uma deficiência imunológica, a resposta a micro-organismos, isso se desenvolve com casos clínicos semelhantes na família. Então, a pessoa ela tem ela herda esta alteração na resposta imunológica e, portanto, é uma condição de tendência familiar. O que se observa é que vai haver uma alteração na resposta sérica de anticorpos, tá? Observa-se também uma perda de inserção significativa e localizada nos primeiros molares e nos incisivos. Então, a periodontite agressiva localizada, ela tem esta localização muito específica, né, de acometer primeiros molares incisivos. Então, essa é uma condição que já nos orienta para o diagnóstico pelas localizações. Então, é uma perda de inserção muito agressiva nesses grupos de dentes que não se verifica em outros, né? Então, esse quadro aí, ele é um quadro que já direciona para esse diagnóstico aí, tá? Envolvimento de dois dentes, geralmente, e uma falta de uma inflamação gengival que levasse a se desconfiar da destruição periodontal. Então, geralmente, os sinais clínicos gengivais, eles são muito sutis ou até podem não estar presentes, o que não nos levaria a imaginar que exista um grau tão grande, tão avançado de destruição dos tecidos de suporte, né, dos tecidos periodontais. Então, a quantidade de placa, como eu já havia dito anteriormente, ela é mínima e também não se associaria clinicamente a um exame clínico inicial de uma associação com a perda tão grande de estruturas de suporte pela quantidade mínima de placa bacteriana. Mas como já foi dito anteriormente, a placa bacteriana ela vai importar não na quantidade em si, mas nos micro-organismos que estão presentes nela, que mesmo em pequenas quantidades, já vai ser suficiente para produzir um dano muito extenso, haja visto que a resposta ela vai ser deficiente à presença desses micro-organismos, tá? E presença de placa subgengival em todas as raízes dos dentes que estão envolvidos aí com a perda de inserção. Bem, para diagnosticar a periodontite agressiva, nós vamos levar em consideração aí a anamnese, onde nós vamos descartar as condições sistêmicas, outras doenças aí que o paciente possa ter, para que se possa fechar o diagnóstico de periodontite agressiva. Nós vamos realizar o exame clínico através da sondagem, em que nós vamos verificar a presença de bolsa periodontal de profundidade grande nesses grupos de dentes específicos, nos incisivos e nos molares, e nós vamos complementar o diagnóstico por meio da realização de exames radiográficos. Radiograficamente falando, nós vamos ver na região de molares a perda óssea, que é observada por meio de uma reabsorção que se faz bilateral e simetricamente. Então, nós vamos ver nos dois lados do arco dentário perdas ósseas
que são simétricas nos grupos de molares, e na região de incisivos também uma perda óssea em forma de arco. Também essa perda óssea ela vai ser característica na região dos incisivos aí, bilateralmente falando. Então essas condições aí, nesses grupos de dentes, com mais o exame clínico e mais esses achados da história do paciente, que pode também identificar a tendência familiar, nos ajudam a fechar o diagnóstico de periodontite agressiva localizada. Bem, pessoal, vamos agora concluir aí o assunto de doenças periodontais, abordando a última das lesões aí, que são aquelas que nós combinamos de tratar dos casos comuns na odontologia. Então, a periodontite agressiva generalizada, ela geralmente é uma condição que evolui de uma condição localizada. Porém, ela pode já se iniciar de forma generalizada, tá? Mas ela é uma condição que está também baseada nos mesmos pilares da periodontite agressiva localizada, que são o aparecimento geralmente por volta dos 12 anos, mas nesse caso ela pode também surgir um pouco mais tarde, até 32 anos mais ou menos. O que vai se destacar aqui é que o paciente ele tem uma dificuldade de higienização, uma má higienização, e aí vai haver sim uma grande quantidade de placa bacteriana, cálculo e uma inflamação gengival possível de ser visualizada clinicamente. Então, nós vamos ter mais aspectos clínicos de doença periodontal do que na condição de periodontite agressiva localizada, pela grande quantidade de placa e de inflamação relacionada ao acúmulo em si. Mas assim, ainda assim, nós vamos ter aqui nesse caso a resposta sérica de anticorpos deficiente, e nós vamos ter mais dentes envolvidos, porque aí no caso a doença ela sai da localização e ela se torna evidenciada em vários sítios, né? Então nós vamos ter uma consequente perda óssea difundida em sítios, em várias localizações de vários dentes, não se limitando aos iniciais, que eram apenas incisivos e molares, tá? Nesse caso aí nós vamos ter também os grupos de patógenos envolvidos, o Agregatibacter, Actinomycetem comitas também como estando bastante associado, Prevotella intermédia, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus, são esses micro-organismos que normalmente estão envolvidos aí dentro da condição, haja visto que se estabelece uma placa bacteriana e à medida que ela vai se tornando volumosa, outros micro-organismos vão se aproveitando da condição periodontal, né, de microaerofilia ou baixa oxigenação, para se estabelecer, favorecendo aí o agravar da lesão e a disseminação para outros sítios além do sítio inicial. O tratamento da periodontite agressiva, ela leva em consideração que o paciente ele tem uma resposta imune alterada e, portanto, os micro-organismos têm uma capacidade de invasão facilitada, de forma que só a raspagem e o alisamento radicular eles não são suficientes. É necessário também que se leve em consideração essas características e se lance mão de antibioticoterapia como tratamento terapêutico complementar à raspagem e alisamento radicular. Em casos de bolsas residuais profundas, é necessário também a realização da cirurgia periodontal para que se possa ter acesso e auxiliar na remoção de placa bacteriana aprofundada. Em alguns casos, é até importante que se faça exames microbiológicos para atestar quais antibióticos têm eficiência sobre a placa bacteriana específica localizada, tá? Pode também fazer o acompanhamento do paciente com bochechos de clorexidina por não mais que 2 semanas, graças aos efeitos colaterais que se verifica com o uso do bochecho, e o paciente ele deve ser acompanhado mais frequentemente do que para as outras condições. Então, o acompanhamento ele deve ser mensal por 6 meses e depois a cada 3 meses. Então, durante 6 meses, o paciente ele deve visitar o consultório todos os meses, e aí, tendo havido
um efetivo controle, ele pode fazer acompanhamentos sequenciais de 3 em 3 meses, tá? Isso é importante para que se mantenha a condição de saúde periodontal e evite que a doença ela se torne novamente ativa e as destruições do periodonto possam culminar com uma perda de inserção tão grande que o paciente acabe perdendo o dente por mobilidade dentária severa. Bem, pessoal, vamos concluindo por aqui o nosso capítulo de doenças periodontais. Conforme havíamos combinado lá desde o início, estamos tratando das questões que são comuns, né, no consultório odontológico e, como havia dito também inicialmente nessa aula, é de suma importância que vocês possam ler o capítulo, resumir o capítulo e novamente vir assistir aqui essa videoaula para ir solidificando esses conhecimentos. Haja visto a importância deles na clínica odontológica e para a formação de vocês, tá beleza? Então a gente se vê na nossa próxima videoaula e com certeza daqui até lá vocês já estarão com esse assunto aqui na ponta da língua, beleza? Valeu, pessoal! Fui!